Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do 40 mais pode. E hoje, mais uma convidada aqui hoje que, olha, vai dar uma surra na gente de finanças. Bem especial. Mas tá precisando, né? Tá. Então, amiga, chama aí. Ela é consultora financeira, representante da Serasa, apresentadora de um quadro fixo da TV Tati. Ela tem como missão descomplicar o mundo das finanças para os brasileiros. Com conteúdo acessível, dicas práticas e uma presença digital autêntica, ela transforma números em decisões conscientes. Empodera pessoas a cuidarem do próprio dinheiro com segurança. Influencer, educadora e inspiração. Seja muito bem-vinda, Fernanda Simolim. Uau, essa introdução, bem-vinda, hein? Fernanda. Agora me tirou até um fôlego. Obrigada aí pelo carinho, pelo convite. Uma honra falar do que a gente gosta de fazer e de poder transformar vidas, né? E que está se fazendo necessário cada vez mais, né, Fernanda? Exatamente. Vocês já pararam para pensar que a gente precisa do dinheiro para tudo? Que movimenta a vida, né? Pois bem, tudo que a gente vai fazer para ter uma casa, energia elétrica, para nossa sustento, até para morrer é caríssimo. Exatamente. Então, muito caro. Tudo envolve. Mais que para casar. Lá. E a gente precisa do dinheiro para o resto da vida. Exato. E aí eu pergunto para vocês, qual que foi o professor que vocês tiveram lá na escola de educação financeira que ensinou vocês a melhor se relacionar com o dinheiro? Nenhum. E é algo que se faz extremamente necessário, porque a gente não tem essa cultura de educação financeira, né? E é por isso que as pessoas, a gente vai conversar disso, você sabe mais que a gente, que as pessoas estão nessa bola de neve que estão. Exatamente, o índice de inadimplência está altíssimo. No Brasil, a gente está num cenário econômico bem grave, vamos dizer assim. Há 20 anos a gente não atingiu o patamar da taxa de juros tão alta, né? Só para vocês terem uma noção, na época lá da pandemia, nossa taxa de juros, que é a taxa Selic, foi a 2% ao ano, para o mercado poder girar, ter linhas de crédito, mas com valores mais acessíveis. E agora a gente chegou num patamar que ela está a 15% ao ano. E isso representa o quê? Para a gente pegar uma linha de crédito, um financiamento imobiliário, de automóvel ou um crédito pessoal, está muito difícil porque os bancos, as instituições estão fechando ali as linhas de crédito em razão da inadimplência está muito alta. E falando ainda de inadimplência, aqui de Ribeirão Preto, que eu sou representante da Serasa, acabamos de fazer uma campanha aí para as pessoas poderem negociar, limpar o nome, mas com critério, deixar o nome ok, com saúde financeira. E na pesquisa que a Serasa fez, indicou que metade da população ribeirão-pretana está com inadimplência. Então, a gente está acima da média de inadimplência do estado de São Paulo e acima do Brasil. Isso é muito ruim, né? Porque significa que não são só as pessoas de poder aquisitivo menor, mas sim aqui também roda muito dinheiro. Porque se está nessa porcentagem, não são só as pessoas com poder aquisitivo menor. Sim. Então tem aí as pessoas... E, Fernanda, o que você acarreta essa inadimplência? É só em gasto excessivo? Ou é um cenário de realidade política ou financeira, né? Ou a situação do país aí que a gente está passando por um momento de instabilidade, principalmente inflacionária, né? O que você acarreta toda essa dificuldade aí? É tudo, né? A falta de conhecimento, a falta de gestão. Quando eu começo a minha consultoria financeira, eu pergunto para as pessoas, qual que é o seu custo total mensal? A maioria das pessoas não sabem me responder qual que é o custo delas para sobreviver mensalmente. E aí? Mas a gente sabe, os números não mentem, sim, que elas estão gastando mais do que geram. Né? Não falo ganhar, porque a gente não ganha dinheiro. E ninguém dá dinheiro pra gente. A gente gera, a gente trabalha. Então, é muito importante fazer uma gestão, um acompanhamento. Eu falo que finanças é como a lei da semeadura.
Todo dia a gente tem que dar uma olhadinha, fazer o planejamento, o acompanhamento, fazer faxina financeira, que é eliminar aqueles custos que a gente extras, né? que a gente às vezes a gente muda de necessidades, né? Então às vezes não faz muito sentido ter aquele plano de assinatura. Por exemplo, eu gosto sempre de falar dessa minha cliente. Ela pagava R$500 naquele pacote de internet, televisão e tal. Mas ela mal fica em casa, trabalha o dia todo e chegar à noite na casa só para assistir a novelinha lá na Globo. Nem assistia a televisão, exatamente. Aí eu falei, fulana, liga agora, vamos negociar. Ela ligou lá, reduziu para R$200. Com esses R$300 que a gente fez, reserva de aposentadoria dela. Estamos pensando no futuro. Então a gente se acomoda com os débitos automáticos que vem na nossa conta ali e tem reajustes anuais dessas assinaturas. Então se você não ligar, não negociar, e assim, não é mesquinharia, é dar valor no dinheiro, porque a gente tem que trabalhar tanto para poder gerar. Então vamos dar o valor, vamos negociar, vamos ligar lá nas empresas e falar, olha, na outra empresa, no seu concorrente, eu tenho uma situação X valor. E aí, o que você consegue fazer para mim? Assim a gente vai otimizando. É porque às vezes também tem os valores que são um pouco mais altos, que nem no caso dessa TV por assinatura, mas às vezes tem algumas coisas de valores baixos que vão agregando. É isso. Então, assim, é 30 aqui, é 25 ali, é 50 você aqui. Você tocou num assunto. Isso vai agregando valor. A torneirinha mesmo, isso. Né? E é vilão esses pequenos gastos. Sim. Que, no Brasil, é um dos únicos países que parcela ali no cartão de crédito, né? Por exemplo, lá na Europa, o cartão de crédito não faz parcelamento. Ah, você comprou, sei lá, um tênis R$1.000, parcela em 10, em 12. Lá fora não existe isso, é aqui no Brasil. Só que aí fala, só R$200. Aí ele vai, compra um outro negócio ali, mais 300. Na hora que vê, junta ali o fim do mês, juntaram várias parcelas que não vai fechar a conta não fecha. Por isso que é importante fazer a gestão diariamente do dinheiro para poder você ter sobra, ter lucro, rentabilidade lá na frente, né? E uma curiosidade, Fernanda, quem deve mais, o homem ou a mulher? Olha, no Brasil, a Serasa fez um estudo recente aí, as mulheres estão um pouquinho acima, mas sempre foram os homens. Exatamente. Os homens. Mas aqui no estado de São Paulo, as mulheres, os homens gastam mais. Estão com índice, exatamente. E eles falam que somos nós, né? Pois bem, e eu encontro alguns homens que eu presto consultoria tanto para homem quanto para mulher, que eles têm às vezes, fazem coleções de coisas caríssimas, carrinhos e nananã. Então, que não serve para nada. Exatamente, né? Então não é só que lá a mulher gasta mais, não. O homem também que não tem planejamento, ele também tá gastando com coisas desnecessárias. Aí a gente vê o quanto faz falta uma educação financeira, né? Porque no Brasil a gente não tem isso, né? A gente até chegou a comentar sobre isso num episódio anterior, né? Com a Cris. A gente chegou a comentar porque hoje os jovens têm acessos muito cedo, acesso a crédito, acesso a cartão de crédito, acesso a financiamento, né? Só que eles não vêm de uma educação financeira para saber lidar com todo esse poder que eles recebem quando faz 18 anos, né? Sim, sim. E é triste a realidade, porque eu acabo prestando consultoria também para os filhos de alguns clientes. E aí eu já vejo que tem boa parte aí que está com o CPF negativado em razão do cartão de crédito, da má gestão. Então, na hora que ele recebe, porque as instituições financeiras, eles vão te alocando crédito ali, né? Sim. Então, se você não tem disciplina, você vai passando e depois você não dá conta de pagar. E aí, na hora que você vai tentar fazer o parcelamento, é o pior juros que existe atualmente no Brasil, é do cartão de crédito, que é juros, é mora, é multa. Então, eu sempre oriento, se desandou aí no cartão de crédito, tenta pegar algum crédito pessoal, algum dinheiro para quitar essa fatura, para de usar um pouco o cartão de crédito e vai pagando essa outra linha, né? Que com certeza os juros vai ser menor. Então, são estratégias. Mas a maioria do povo não sabe. A gente não teve educação financeira na escola, né? Exatamente. Então, aí faz a negociação ali, a parcela paga 3 meses, aí já não enquadra a parcela diante de todas as parcelas que tem no orçamento,
faz mais parcelas e para de pagar, perde aquele dinheiro que pagou inicialmente e aí vira aquela bola de neve. Então é muito triste. Aí vai conseguir uma negociação um pouco mais interessante, com uma taxa mais acessível, depois de um prazo muito longo, depois que você já está sangrando ali, sem linhas de crédito no mercado. E isso é muito ruim. Que eu falo que o nosso nome é o nosso cartão de visitas, né? E então, com o CPF ok, nos dá a possibilidade de bons trabalhos. Eu trabalhei mais de 15 anos em instituições financeiras. Lá eles não falam abertamente, olha, você não vai poder trabalhar aqui porque seu nome tem restrição. Mas já é critério deles. Sim. Né? Então, quem tem restrição no CPF, muitas empresas não contratam. Além de não conseguir outras linhas de crédito para poder... Exatamente, porque tem coisas que os valores são mais altos. Eu até ensino, oriento a como parcelar, qual a melhor quantidade de parcelas, a negociar a taxa de juros, para a gente poder ter as realizações dos sonhos, né? Fazer uma viagem e tal. Ok, mas fazer o parcelamento com saúde financeira. Fernanda, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso. De que forma que essa inadimplência, né, que você comentou que Ribeirão Preto hoje está num cenário de destaque aí, sim, em relação à inadimplência, né? Sim. E como que isso reflete no município? É de forma muito ruim, porque é dinheiro que deixa de chegar para mim, para vocês e todos os outros ramos e empresas, né? Porque se as pessoas não estão conseguindo empréstimos mais nas instituições financeiras, e aí, da onde que vão conseguir dinheiro para pagar as dívidas, para sobreviver? Então é um ciclo ruim. E aí começa roubos, né? Coisas... A criminalidade aumenta. Exatamente. Então é preciso atuar na base, na raiz, que é aprender a melhor se relacionar com o dinheiro, a fazer a gestão, a educação financeira. E hoje em dia a gente tem acesso, por exemplo... Poderia começar nas escolas. Nas escolas. Tem um projeto, né? Mas é fato que o governo não quer a gente muito lúcido, porque... Não querem isso, né? Que aí a gente vai começar a questionar dos impostos, o porquê disso, tá, eu pago tudo isso, mas para onde tá indo que eu não tô vendo esse retorno total? Então eles não querem. Então, Quanto mais ignorantes for em números, melhor. Exatamente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente quer realizar, a gente quer ter as nossas conquistas. Por isso que é importante a gente se dedicar. Então, eu sempre contribuo com os meus clientes ali com linguagem facilitada, materiais, livros de educação financeira e oriento, ó, lê 5 páginas por dia, vai dar 10, 15 minutinhos, já que a gente não teve isso lá atrás. Sim. Né? Quando a gente quer aprender sobre algo, a gente tem que dedicar. E finanças é a mesma coisa. Porque, infelizmente, o dinheiro não aguenta desaforo. Não. Né? É difícil de gerar. Essa frase é verdadeira. E é fácil de gastar. Exatamente. Então, a gente pode até ver várias pessoas que já ganharam na Loto, em Big Brother, que voltaram, que caíram até para falência. Exatamente. Né? Porque... perderam até mais do que, né? Do que tinham, exatamente. Porque começou naquela gastação sem planejamento. E, infelizmente, tudo isso é retrato da escassez da educação financeira. É fato que o dinheiro vislumbra, né? Sim, sim. O status é muito complicado. Então, lá no banco eu trabalhei muito tempo em segmento de alta renda. Então, eu vi aqueles homens de ternos maravilhosos, aquelas bolsas, malas, aqueles sapatos e nanana. Eu acessava a conta, falava, nossa, que horroroso você. CPF, tudo negativado, tudo devedor, inadimplente. E na pose. E na pose, total, naquele status. E aí eu só, te conheço. E aí chegava o senhorzinho com aquela roupa surrada, né? Sujava até meu carpete ali de barro. Aí eu acessava a conta dele, aquele espetáculo. A conta, o CPF tudo em dia, investidor. Então eu tenho até uma frase que carrego comigo a minha experiência de mais de 20 anos para administrar melhor o extrato do que o status. Que quem tem uma vida rica de mentira vai ter uma vida pobre de verdade. E isso é comprovado. Mas isso é um cenário no Brasil, né? Lamentável, E Ribeirão Preto parece que é o foco desse cenário, sim, né? Dessa ostentação, né? Dessa coisa de viver o que as pessoas veem, né? Sim, e não a sua realidade. Na aparência. Então, hoje, eu aprendi a conhecer as pessoas, o banco me ensinou a não
administrar, não cuidar, não julgar as pessoas. Não ver o livro pela capa. Exata, né? Pela aparência, mas sim pelo conteúdo, pelo histórico do que ela é. Então, cuidado, aquele muito bonitinho, nananã, ninguém tá na plenitude. É lógico que a gente pode ter fases nas nossas vidas de dificuldade financeira. Pode ter uma intercorrência, separação entre cônjuges, marido e mulher. Eu já peguei muito isso, que na separação, e quem que se prejudica, na maioria das vezes, são as mulheres. E aí por quê? São acomodadas, que culturalmente quem cuida do dinheiro na minha casa é o marido. E aí depois elas... Não sabe o que está acontecendo, não sabe o patrimônio, não sabe fazer gestão, e na hora que separa ela tem que aprender. E aí ela faz má escolha, e aí é dinheiro que vai embora, muitas vezes não retorna mais. Então, atenção, mulherada de plantão. E eles querem prender elas na questão financeira. Sim, né? É abuso. Eu recebo muitos pedidos de socorro ali no privado, no sigilo, de mulheres que não conseguem se separar porque eles ficam ali. Ah, você não tem dinheiro, você não tem nenhuma conta corrente em banco. Como você vai se manter? Exatamente, aquela pressão psicológica que ela adoece, ela não consegue mais viver junto, então aí eu oriento ali no off como que faz para ela abrir uma conta, de repente como começar a gerar uma renda, fazendo um pão, um bolo, vendendo para a vizinha, que ela vai juntando um dinheiro para conseguir se libertar. Parece isso arcaico, mas acontece muito. E mulheres que você fala, nossa, é de uma família de margarina, feliz. E não. Então, por isso que eu falo, a aparência, o status, engana e muito. Quando se trata de dinheiro, é um vilão. E aí hoje a gente está tendo assim um cenário do dinheiro fácil, né? Então a gente tem tudo muito acessível, são os jogos, são as apostas, né? Pessoas que deveriam estar ajudando a não cair nesse conto, né, da carochinha, tá ajudando essas empresas a ganharem dinheiro, né? E as pessoas esse vislumbramento pelo dinheiro, né? Aí olha aquele estado, nossa, olha essa pessoa como vive bem, é o tigrinho, porque ela tá falando, que é o jogo, né? Exatamente. As redes sociais, né? Ela tem uma influência muito grande. O status, a aparência, tá tudo ali que a gente tá falando. Então, infelizmente, essas pessoas são pagas para fingir uma coisa, né? E elas vão ao shopping todas juntas, fazerem compras e viajam e ostentam, fingindo que é o mundo, o país das maravilhas. Fazem o comercial de margarina. Não, exatamente. Gente, não tem mágica, não tem milagre. Para gerar dinheiro legal, a gente tem que trabalhar, tem que dedicar, tem que fazer boa gestão, tem que ter um profissional te orientando. Se for financiar alguma coisa, qual a melhor taxa? Para fazer o investimento, qual que é a melhor aplicação de acordo com o seu perfil. Então, muito cuidado com o que vê por aí, que realmente é enganação. Hoje, por a gente ter a rede social, ela é uma aliada, no seu caso é uma aliada, porque você é uma educadora financeira, mas a gente sabe que tem os vilões também, né? Sim. Que são aquelas pessoas que vão contra o que você tenta pregar, né, de educação financeira. Exato. Porque a gente vem de uma cultura que já não tem essa educação financeira, porque até hoje, né, com toda a evolução, a gente não tem um programa de educação financeira por motivos óbvios que a gente já falou aqui, né, por não ser interessante, por, né, não ser um foco do governo, né, ter pessoas conscientes, né, nesse ramo. Então, pais acabam criando filhos também que não são educados financeiramente. Sim. E isso acaba gerando uma bola de neve, porque os pais não sabem lidar com o dinheiro, o filho também não vai saber, o filho do filho também não vai saber, e vai virando essa... É lamentável, porque muitas vezes estão trabalhando para gerar dinheiro e como para suprir essa falta, né, de companhia, de atenção, de cuidados, eles dão em dinheiro, né? A forma deles pagarem isso é através do dinheiro. E aí as crianças, esses adolescentes, pegam o dinheiro e faz mau uso. Tem até uma frase, como se eu recordar ela, filho, como que é? Pai, neto, não, pai nobre, filho pobre.
Tem uma frase que fala, né, das gerações. Sim. Então, quando chegar na nossa geração, acabou o dinheiro. Tem uma estatística que na hora que chega na segunda geração, o poder, o patrimônio das pessoas já acabam subtraindo. Eles acabam com tudo. Infelizmente, porque vão, tipo, no carpe diem, só hoje, no mimimei, me lasquei. Vou viver hoje. Dentro da minha consultoria financeira, que é o planejamento financeiro 360 graus de todas as áreas da vida da pessoa, ali tem um percentual que eu deixo separado para o meu cliente se mimar. Pro mimimei, né? Pro mimimei, porque ali ele vai com tranquilidade. Ele vai para um bom restaurante, ele vai viajar, vai comprar a famosa brusinha. É a Virgínia que lançou o mimimei. Mas me ferrei. E me lasquei. Então, tipo assim, se você vai ali no embalo, dependendo do que você segue hoje, o marketing tá muito intenso. É muita informação, é muita facilidade. Compra é só hoje, então às vezes você vem de um dia desgastante de trabalho, você brigou com o marido, né, tá com algum problema de obesidade, tudo desconta no dinheiro. O que o dinheiro tem a ver com o nosso problema? Né? Você usa o dinheiro como uma autossatisfação. Exatamente. Né? E a gente tem que ter respeito para com o dinheiro, carinho, né? Porque ele é a energia do nosso trabalho que traz as possibilidades de realizações de sonhos, para a gente ter uma vida mais confortável, segura e até mesmo ajudar quem a gente ama. Né? Porque falar quem a gente ama, normalmente nossos pais que já estão idosos no Brasil dependendo de INSS, né? Mal conseguem sobreviver, que o custo nessa fase da vida requer mais cuidados, plano de saúde caríssimo, medicamento, uma suplementação, dependendo do aposentado ali, do idoso precisa de um auxiliar, né, de um enfermeiro. E aí, como é que faz? E aí você também não consegue atender essa demanda, né? Exato. Porque muitas vezes você tem que entrar em cena e você não consegue. Exatamente, por isso também que ali eu oriento, eu falo que no Brasil é que nem no circo, a gente girando vários pratinhos ao mesmo tempo. Então ali no planejamento financeiro 360 graus, vamos otimizar o dinheiro, um pouquinho a gente vai colocar para reserva de segurança, para suprir as necessidades do dia a dia, e um pouquinho lá para reserva de aposentadoria, pensando no nosso futuro. Isso é uma consultoria que você faz. Exatamente. Personalizada de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada vida financeira. Então, as finanças dela não é igual à sua, que não é igual à minha. Então, eu entendo como que funciona e vou ali, vou fazendo direcionamento e sugestões para otimizar ainda mais o seu uso do dinheiro. Licença agora, Fernanda, que agora eu vou chamar aqui a Ana, que está lá nas ruas de Ribeirão Preto, com umas perguntinhas para você. Opa! Oi, Ana, e aí? Tem pergunta para Fernanda? Ana Gurevitch na rua de novo, é isso mesmo, pessoal. E ó, temos até fundo musical hoje. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Carla e Cíntia, muito obrigada. E estamos também com uma super convidada, a Fernanda. E eu quero fazer um agradecimento especial para você, Fernanda, por ter aceitado participar do nosso programa 40 Mais Pode, trazendo um pouquinho de todo o conhecimento que você tem. E claro, o que eu estou fazendo aqui nesse centro maravilhoso de Ribeirão Preto? Buscando pessoas para trazer perguntas para vocês aí no estúdio. Então eu volto já já com perguntas para nossa convidada. Então tá, obrigada, Ana. Já já a gente volta com você aí. Bom, agora, Fernanda, uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Por onde a gente deve começar quando quer organizar as finanças? É muito importante você começar pelos custos. Pegar, nem se for num papel, no bloco de notas, não precisa ser em planilha de Excel, não, mas é importante vasculhar o extrato da conta corrente, a fatura do cartão, todos os custos que você tem mensal. Que quando a gente visualiza tudo, a gente vai ver ali que tem coisas que não fazem sentido na nossa vida. E é onde praticar a faxina financeira, eliminar, cancelar, diminuir, para otimizar dinheiro, para a gente direcionar nos que retorna benefício. Então é muito importante começar sabendo qual que é o seu custo total mensal. E agora a gente estava conversando, Fernanda, sobre esse cenário das mulheres na vida financeira, né?
como que tem ficado a realidade das mulheres? Porque a gente sabe que há anos atrás era diferente a realidade das mulheres, a vida financeira das mulheres, do que é hoje. Sim. Né? Então, você que está envolvida, né, nessa assessoria, como que você está vendo esse cenário aí da mulher, né, com a vida financeira? Eu estou bem otimista e feliz porque eu tenho, a maior parte de clientes que eu tenho atualmente são de mulheres. Mulheres fazendo consultoria financeira, tomando a rédea da sua própria vida financeira ali. Isso é essencial, porque já foi lá no passado, na época da nossa avó, que quem cuidava do dinheiro na casa era o homem. Agora não, a mulher tem que participar. Quando são casados, os dois têm que sentar pelo menos uma vez por mês e fazer o alinhamento das finanças ali familiar, da casa, e também ter a parte ali que cabe ao indivíduo. Então a mulher tem que participar, tem que estar a par, tem que conhecer, não precisa ser uma expert, mas pelo menos conhecer a saber realidade, né? Aonde que pode investir o dinheiro de acordo com o perfil dela para estar trazendo rentabilidade. A gente está num cenário econômico interessante que aplicações em renda fixa, conservadoras, que tem liquidez, que a gente pode resgatar a qualquer momento, que estão performando bem. Então não precisa nem de muita força, é só buscar conhecimento, direcionamento, para poder fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E está inserida aí a este universo de finanças. Eu, no início da minha carreira, eu sofri muito, porque comecei muito jovem, com 18 anos na área financeira, e já fui gerente, né? Aí chegavam os clientes lá no banco e falava, chama o gerente para mim? Pois não, sou eu sua gerente. Então, tipo, muitos senhores viravam as costas, machista. Eu tive que provar muito. E além, estudar, me aprimorar. Hoje eu sou uma das poucas consultoras financeiras reconhecidas pelo MEC, que é, né, o nosso Ministério de Educação. Sim. Então sempre busquei investir em conhecimento, que rende sempre os melhores juros, porque mulher tem sempre que fazer um esforço extra nesse ramo das finanças. Então, falar de dinheiro também é para a mulher. É assunto de mulher também. É assunto de mulher. E eu acho maravilhoso quando eu encontro mulheres que estão fazendo a gestão, que vêm procurar ajuda, mesmo do zero. Vamos lá, é possível, todo mundo tem capacidade, porque minha metodologia é simples, descomplicada, então é fácil para todo mundo. Então, atenção, mulherada de plantão, vamos cuidar das finanças, fazer o dinheiro trabalhar a seu favor e ter mesmo dos seus projetos futuros. Quero fazer um procedimento estético, né, de beleza. Vamos fazer planejamento financeiro para você realizar esse sonho e não precisar se endividar. Sim. Então, é muito importante que a mulher tome a frente também. Bom, voltando lá para as ruas. Ana, e aí? Você tem uma pergunta para a Fer? Ana Gurevitch na rua, e já estamos aqui com a Aline. Aline, conta pra gente primeiro com que você trabalha. Oi, eu sou enfermeira, trabalho na UPA da Vila Virgínia, começa agora segunda-feira, dia 7. Que legal! E a gente está com uma convidada lá no nosso podcast 40 Mais Pode, a Fernanda, que trabalha com essa questão, às vezes dolorosa, da parte do Serasa, essa parte financeira que tanto incomoda a gente. Você gostaria de fazer uma pergunta para ela? Sim, gostaria sim. Eu queria saber como a gente pode fazer para ter uma segunda opção de aposentadoria, né? Não depender só da aposentadoria do INSS, mas sim uma aposentadoria privada, se a gente tem como fazer isso, como uma dica que ela dá. Isso é muito importante, hein, pessoal? Fernanda, responde aí pra gente, porque todo mundo quer aposentar, ficar velhinho com tranquilidade, né? Adoro essa pergunta, Aline, que eu gosto muito de pensar no futuro, que aqui no Brasil a gente vive o hoje sem pensar muito no amanhã, tem feriados, as pessoas vivem intensamente e o amanhã tem. E como a gente já vivenciou também, tivemos uma pandemia que muitos setores ficaram sem ter retorno financeiro por mais de um ano. Então é muito importante a gente pensar no nosso futuro, já que o INSS não vai nos propor uma situação confortável aí de aposentadoria. Eu gosto muito, tem vários tipos de investimentos aí para fazer no longo prazo, que quando você tem o prazo a seu favor, você consegue normalmente uma rentabilidade interessante. Eu gosto muito da previdência privada. Hoje em dia ela está bem acessível a várias pessoas, mas cuidado.
As previdências privadas de instituições financeiras, de banco, normalmente têm taxa de administração muito alta. Algumas taxas que os segredinhos que os bancos não contam, mas eu conto. Então tem que buscar conhecer o produto para ver o que você vai ter realmente de retorno, de rentabilidade. E dentro da Previdência tem algo que eu gosto muito, que é da portabilidade. Você pode migrar de um produto para o outro sem precisar resgatar, ter tributação do imposto de renda, então você pode mudar de acordo com o cenário econômico, buscando sempre melhor performance. E você pode começar uma previdência privada a partir de R$100. Então, hoje em dia está muito acessível. Então, é possível você colocar ali por mês R$100 indo fazendo um dos aportes. Quando você tem um recebimento extra, vai lá e agrega tudo isso, os juros futuros, os juros compostos vão caminhar a seu favor. E aí, Ana, mais alguma perguntinha para Fernanda? Ana Gurevitch aqui na rua trazendo a segunda pergunta para nossa super convidada. Neuma, o que você tem a perguntar para Fernanças? Bom dia, eu gostaria de saber como fazer para quitar as dívidas para quem está no vermelho. Qual a sua melhor dica? Eu acho que muita gente está no vermelho, hein? É com vocês aí, meninas do estúdio. Vamos lá, Neuma. É o seguinte, quem tem dívidas, não adianta fingir que não tem, ignorar. Precisa ali fazer o levantamento. Então, não pode ser no próprio papel. Pega lá a empresa, o valor, principal também saber qual que é os juros, a taxa de juros ali. E a gente normalmente costuma dar prioridade para aquelas que têm juros maior. Mas se de repente o valor da parcela não enquadrar no seu orçamento dessa, vamos partir para outra. Vamos verificar aquela outra que você também está negativada. E comunicação. Ir lá, conversar, não tenha vergonha. A gente é reflexo da escassez da educação financeira aqui no Brasil, né? Então, isso não é só você. São várias pessoas que estão passando por isso. Então, fala que sua situação no momento está delicada, conversa ali com o local, com a empresa e veja o que ela consegue fazer de melhor aí em uma negociação interessante. Agora, fique atenta também aos feirões limpa-nome da Serasa, que acontece aí uma vez a cada semestre, que possibilita você ter opções de descontos bem interessantes e você pagar parcelinhas também que cabe no seu bolso. Então, são formas de você ir eliminando as dívidas de forma saudável e recuperar o seu CPF, o seu nome. Olha, Fernanda, esse assunto tá tão amplo que a mulherada lá na rua quer saber. Adoro, vamos lá. Isso aí, Ana, mais uma pergunta para Fernanda. Ana Gurevitch na rua e eu já tô aqui com a Rose, que tem uma pergunta para nossa convidada Fernanda. Rose, qual é a sua pergunta? Fernanda, qual a sua dica para quem não consegue guardar um centavo? Essa pergunta é importante. Eu acho que todo mundo gosta de fazer umas comprinhas e acaba não guardando dinheiro nenhum, não é mesmo? Fernanda, responde aí pra gente. Rose, você tem uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Então, pratique primeiro ali, saiba qual que são os seus custos totais mensal. Ali, na hora que você visualizar, você vai praticar a faxina financeira, que você vai eliminar algumas coisas. Eu tenho certeza que pelo menos R$100 vai sobrar para você começar a investir. E R$100, eu tô falando de um valor super acessível, que cabe no bolso de todo mundo, que praticamente é uma sentada num restaurante. Será que a nossa vida aí, nosso futuro, o amanhã, não merece a gente ter um respaldo financeiro, dedicando um pouquinho por mês ali, R$100 todo mês, pensando no amanhã? Então é super possível, hein? Recalcula a rota, verifica os seus custos e faz esse dinheiro otimizar para te retornar benefícios. Ana, tem mais alguma pergunta para Fer? E eu tô aqui no centro finalizando nossas perguntas de hoje, mas eu também, Fernanda, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que muita gente vai se identificar. Qual é o maior erro que nós cometemos com o dinheiro? Você pode responder para mim aí também? E eu vou ficando por aqui no 40 Mais Pode na Rua. Semana que vem tá de volta. Beijo, Ana. Até a próxima semana. E fiquem de olho que vocês podem trombar com a Ana por aí, fazendo essas perguntas. Responde a Ana agora.
Vamos lá, Ana. O maior erro que a gente comete com o dinheiro é não ser amigo do dinheiro. Infelizmente, é crença limitante, é muito cultural dizer que é pecado ter dinheiro. E nenhuma passagem da Bíblia fala que é pecado ter dinheiro. Pecado é o mau uso que a gente faz dele, né? Se você é uma pessoa do bem, se você estiver prosperando, gerando mais dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. E também o inverso é verdadeiro. Então a gente tem que ser aliado, tem que cuidar dele com carinho, com respeito, fazer a gestão diariamente, que eu comparo sempre que o dinheiro é como a lei da semeadura. Quando você acessa ali o seu dinheiro, cultivando ele, fazendo a gestão diariamente, é fato que ele vai te retornar mais benefícios e você vai ter o lucro, o ganho, consequentemente você vai estar realizando seus sonhos, tendo a sua vida confortável, segura, até mesmo ajudando quem você tanto ama e se mimando. Mimimei. Cuidado, mimimei, me lasquei. Não mima muito, não. Fê, a gente quer te agradecer pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigada. Eu tenho certeza que foi um programa extremamente agregador e que vai ajudar muitas pessoas. E tá convidada para voltar quando você quiser. Meninas, uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. É assunto de utilidade pública. Com certeza. E vocês viram que a gente falou com uma leveza. Eu ia falar isso. Ela falou com tanta leveza que não deu medo não de falar sobre então, finança. É sobre isso. A gente tem que ser aliado, a gente tem que fazer a nossa gestão, porque quando a gente está em dia ali, a gente evita doenças emocionais, psicológicas. O dinheiro é o terceiro motivo no mundo que gera separação entre casais. Então, vamos ser amiga do dinheiro. E entre ganância e ambição, tem uma enorme diferença. Eu não quero que você fique bitolada ali, a só juntar. Não, eu quero que você viva com qualidade, sem se endividar e sem adoecer. Então, essa é a minha missão. Estou construindo o meu legado, de proporcionar, de transformar vidas financeiras. Contem comigo, finanças aí à disposição. Um brinde, então. Um brinde. Nosso episódio. E 40 sucesso, mais 40 mais pode. Uhul. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Não, vai de novo. Não, mas ela quer saber você vai perguntar aqui a de pergunta. Ela vai perguntar de novo. Ela vai falar Qual depois. é o maior erro que nós cometemos com o dinheiro? Tá. Ana. Não, peraí, agora é eu. Ai, foi À mal. vontade, né? Empolgada. Peraí. Entusiasmada. Doida pra responder essa A Ana bagunça tudo nossa vida aqui, ó. Vai. Peraí. Não, deixa eu fazer de novo, peraí. Ficou bom. Fer, mas deixa eu ver de Fer de novo. Por quê? É que eu tenho mania de diminuir o nome das pessoas. Mas tá, a gente já é amiga. Pode? Então tá. Teste. Então tá. É. Então tá. Então, É. peraí. Ana, tem mais alguma pergunta? Não, peraí, deixa eu voltar aqui, que é a Ana que vai perguntar, né? Ele volta porque não deu. Porque ela vai procurar. Agora é a bagunça. Porque ela vai procurar. Agora. Agora é só você voltar, cara. Pô, eu ia falar nisso aí. Eu falei, gente, eu tô falando muito. Eu me empolgo. Pode. Eu também posso. Eu quero. Eu consigo. Moderada, eu gostei. Tem que dar uma zadinha, né? Nossa Senhora.